Olá para todos vocês, sejam muito bem-vindos à editora Up Books. Quer você esteja no nosso Facebook, no nosso Instagram, YouTube ou mesmo no site da editora. Eu sou o pastor Enéas Francisco, eu sou o diretor dessa casa, um dos fundadores, juntamente com Pedro Henrique Cunha da Silva. E agora, este mês de junho de 2023, nós celebramos 10 anos de existência. E este vídeo que eu estou fazendo hoje é uma forma de gratidão a Deus por Ele nos guardar, nos sustentar e nos ajudar ao longo dessa década. Alcançar a marca de 10 anos como uma editora cristã, Deus tem nos guardado, nos sustentado e nos ajudado a cumprir com o nosso papel enquanto editora. Em 2013, em junho, nós lançamos a nossa primeira obra, ou tiramos da gráfica a nossa primeira obra, que foi o meu primeiro livro, Juventude que Prevalece, sobre caminhos, escolhas, atalhos e trilhas, e foi ele o marco, ou o chute inicial para que essa editora viesse a se tornar o que ela é hoje. Depois de lançar Juventude que Prevalece, naquele ano, 2 outros livros foram lançados, um espaço chamado Castidade, de uma autora de Nova York chamada Ivy Newman, depois Eu versus Deus, um conflito de ideias, do bispo Ivo Mariano. Então 2013 nos deu 3 livros, e 2014 nos deu outros 3. Mas a partir de 2015 nós dobramos, fomos para 6 livros, depois 15 livros, e anualmente Deus tem nos permitido abrir o caminho para muitos autores de primeira viagem e também somar esforços com autores que já são consolidados e que decidiram fazer parte da família Up Books, que a gente chama de #MelhorTime. Então aqui eu gostaria de deixar minha gratidão registrada, em primeiro lugar, a Deus pelo seu cuidado, pela direção, ao meu parceiro e amigo, diácono da igreja que eu pastoreei em Itapira, Pedro Henrique, por sonhar junto, por dar o seu esforço, dar o seu tempo, investir seus recursos e tirarmos do chão essa empresa que hoje alcança a marca dos 10 anos. Ao longo desses anos, a gente tem recebido o apoio de muitas pessoas. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que desde o começo esteve junto e sonhou com a gente e trouxe projetos. O projeto de devocionais e inspirações para o seu dia surge em 2017, quando a editora já estava com seus 4 anos, mas tem feito uma diferença na vida de muitas mulheres, e quando eu digo muitas é porque são centenas de mulheres que já escreveram nos devocionais que ela organiza como antologista. Uma gratidão aqui à editora Carla Montebello por se somar a nós no final por volta de 2017, acreditando também nos nossos projetos e trazendo para a editora Up Books a proposta de publicarmos romances cristãos. E eu acredito que fomos a primeira editora cristã que abraçou a causa do romance, da ficção, aceitou autores que tinham esses projetos, que eram inspirados por Deus para trazer ideias, conceitos e consolidar a fé cristã, a pessoa de Deus, o temor a Deus, através das mais diversas histórias que eles, com a sua criatividade, desenvolveram. A todos os amigos, capistas, diagramadores, amigos que nos prestaram serviço ao longo do tempo e que nos permitiram avançar e dar passos, não é? Este ano também marca o nosso primeiro projeto, que eu posso dizer, de Up Books nos Estados Unidos da América. Em breve você vai descobrir qual é o primeiro livro que a gente está lançando como Up Books nos Estados Unidos. É claro que a gente publica livros aqui que são vendidos lá, ou autores que moram nos Estados Unidos, mas agora chegou a primeira autora da Up Books nos Estados Unidos, e em breve você vai saber. Ela escreve sobre um tema muito, muito importante e relevante, que é a maternidade, e em outro momento nós vamos revelar para você quem é a autora dos Estados Unidos que vai publicar conosco. Mas tantas coisas têm acontecido, mesmo em meio a tantos problemas ou dificuldades e barreiras que a gente encontra no cunho financeiro, na questão de limitação de pessoal, os desafios da gestão de uma empresa como essa, mas Deus tem nos sustentado e a gente não deixa de falar disso, não é? Então, se eu estiver esquecendo de alguém como um profissional que colabora conosco, como as revisoras e os revisores que nos ajudam a mandar
a mandar para você um livro bem revisado, de qualidade. Fica a nossa gratidão. Aqui eu tenho do meu lado alguns dos livros que a gente publicou ao longo dos anos. Eu disse para você que começamos com 3 obras publicadas em 2013, depois 3 em 14, depois 6 em 15, depois 15 em 16, e a gente vem consolidando a empresa, a editora, alcançando corações e abençoando vidas. Mas aqui existe o trabalho de outras pessoas que vão além do pastor Enéas, do Pedro, ou da Vande, ou da Carla, pessoas que Deus tem usado de diversos lugares do país para publicarem e para, em primeiro lugar, escreverem aquilo que Deus coloca nos seus corações. Então, dentre essas obras, a gente tem aquelas que têm se destacado, fazendo diferença na vida das pessoas por conta do seu conteúdo, da consistência dos seus autores, da seriedade dos seus autores. Dentre eles, a gente tem Arlene Diniz, que é autora de uma série chamada Os Desafios de Betina, que esse ano tem feito aí a cabeça das meninas e tem encorajado, tem inspirado, e nós somos gratos a Deus pela vida da Arlene, da sua colaboração através das suas obras. Nós temos os devocionais do pastor Edivaldo Oliveira, que desde o final de 2017 soma conosco, e todos os dias, para quem é seguidor do Ministério Minuto com Deus, ouve as suas mensagens, é inspirado, encorajado para enfrentar mais um dia. E o pastor Edivaldo Oliveira, com muitas e muitas mensagens que Deus entrega para ele através do Espírito Santo, tem abençoado milhares de pessoas através desses devocionais que a gente tem muito prazer em produzir. E eu tenho certeza que esse ano aí a gente vai ter mais um devocional do pastor Edivaldo, e livros que abordam realidades desse momento que a gente vive, como um que a Carla, que é nossa editora, mas ela também é antologista dessa obra, que junto com convidados escreveu Os Negro Crente, História, Legado e Racismo na Igreja Evangélica Brasileira. É uma obra que você não pode tê-la fora da sua biblioteca. Os devocionais da minha esposa, Gotas de Refrigério e todas as demais inspirações para o seu dia. Então são obras abençoadoras, e eu quero falar de uma específica, o último que a gente acabou de lançar, de um pastor norte-americano chamado Chris Buescher, que vem de uma história de abuso, de uma história difícil, entra numa adolescência abusando do álcool, das drogas, e basicamente se posicionando para uma vida do crime, e até que o momento que, quase morrendo, Deus o chamou, o salvou e restaurou a sua vida, e ele se tornou um missionário, pregando em vários países do mundo, e morou um tempo aqui no Brasil. E durante esse período nós tivemos a chance de publicar os seus 2 primeiros livros. O primeiro é Minha Confissão, Prostrado ao Pé da Cruz, que é o livro onde ele compartilha como Deus o resgatou daquela sua história de destruição. Depois nós publicamos #Fé, um livro que fala sobre o evangelho tão poderoso que nós temos acesso, mas entregue nas mãos de uma geração corrompida e complicada. E por último, um livro que estava na gaveta da editora, que faz parte do nosso contrato com ele, que deveria ter sido lançado antes, e o momento propício foi esse. Esse ano a gente acabou de lançar 40 dias, Tome a Sua Cruz e Siga-me, um devocional cristão inspirado por aqueles que deram suas vidas por Jesus. Eu tive o prazer de traduzir essa obra, e é uma obra inspiradora, como ela se propõe a ser, encorajadora e desafiadora, porque ele traz 40 mártires, pessoas que morreram por Jesus, começando do primeiro, registrado na história da igreja, que é Estevão, e avançando até o século XIX, século XX, com mártires mais recentes na história do cristianismo. Então, eu indico para você 40 dias, Tome a Sua Cruz e Siga-me, se você deseja ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Então, com isso aqui, com esse vídeo, eu registro gratidão a Deus. Começamos o mês de junho celebrando 10 anos de editora, e pedindo para você que é um seguidor de Cristo, que ama a literatura cristã, para se somar a nós, adquirindo os nossos produtos, conhecendo os nossos produtos, baixando o nosso catálogo no site da editora, falando a respeito daquilo que a gente publica e, quem sabe, publicando com a gente a sua primeira obra, que é algo que a gente certamente teria muito prazer em fazer. Esse ano ainda traz para a gente a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, de 1 a 10 de setembro. Com isso, fica aqui minha gratidão a Deus por você ter participado com a gente dessa história, por você estar aqui assistindo esse vídeo. Compartilha aí com algum amigo que ainda não conhece a Amp Books.
seja ele um potencial leitor ou um potencial autor da Up Books, nós estamos esperando seu contato. Um grande abraço, Deus te abençoe ricamente.